É suspense ou é terror? Fica essa dúvida. Ah, não, porque esse filme aqui é de suspense, esse filme aqui... Não, isso aqui tem mais terror. Qual que é a diferença, cacete? Qual que é a diferença disso tudo? Alguém me explica! Eu tenho que trocar a cueca. A gente tá aqui pra discutir esse tema muito importante aí mesmo, porque todo mundo hoje em dia confunde. A gente tá num momento onde os filmes de terror de baixo orçamento estão pulsando aí, estão fazendo bilheterias milionárias, e os filmes que fazem mais a fórmula de susto e tudo mais não estão indo mais tão bem. O que diferencia uma coisa da outra? Por que esses filmes de baixo orçamento que criam mais atmosfera estão se destacando? O que tá mudando uma coisa aí? E outra coisa também, o público que se diz fã de terror tá indo ao cinema e tá falando mal desses filmes, em grande parte, né? Quais filmes? Desses filmes de terror, como A Bruxa, como Hereditário, porque eles vão em busca de uma coisa específica e chegam lá e não encontram aquela coisa específica. Que tá acostumado mais com o terror exatamente, de susto, de susto e tal. Terror montanha-russa. Montanha-russa, exatamente. Eles estão esperando o quê? Eles estão esperando o susto, estão esperando aquela coisa, o jump scare, né? Eu vi, quando eu fui ver A Bruxa, por exemplo, no cinema, tive essa oportunidade, no final, um cara falou assim, que saudade do Jason. Eu falei, como assim? Porra. Acho que a saudade deve ser de saber que vai sempre chegar naquele mesmo lugar do susto, não sei, enfim. Mas se o mecanismo principal é o susto, né, vira isso, vira a montanha-russa, vira o trem fantasma. Que assim, você tá tranquilo até você tomar um susto aí. Ai, que legal essa emoção, adrenalina, aí você fica tranquilo. De novo você tomou outro susto. Ou vai super pro gore, né? Aquela coisa mais... Te provocar o máximo de sensação, seja nojo, repulsa. Né? Bem premonição, que o negócio cai em cima da cabeça do maluco, estoura a cabeça e o carro passa por cima do Mas olho. premonição eu gosto. E eu gosto muito também. Eu gosto do primeiro premonição. O primeiro premonição é legal. Que tem aquele atropelamento do ônibus, que é demais. maravilhoso. É legal, que é terror, porque você não tá esperando. Premonição 32, e aí... Não, o primeiro é muito claro, bom. claro. A morte é o monstro, a morte é o vilão. A morte em si é o vilão. O filme de terror de verdade, aquele bacana, que pode também ter susto no meio, com certeza, mas ele te bota numa situação em que você está sob total sensação de ameaça, de perigo. Alguma merda vai acontecer e você, quando terminar a sessão, não tem garantia de que você vai se sentir bem. Invasores de corpos. Invasores de corpos. Eu, durante muito tempo, acreditei que eu não gostasse de terror, do gênero do terror, porque justamente esse lance de tomar susto gratuitamente, de ter aquela coisa, sempre aquele ar meio moralista, de momento que os jovens estão praticando sexo, aí alguém vem um slash e mata. Quantos interruptos, né? Exatamente. Aí eu, então... extremamente moralista, não chega naquele medo em Cherry Falls, que era o contrário, que só é virgem que era morto, aí a galera teve que correr atrás do prejuízo. Então assim, sempre teve essa roupagem meio adolescentes, ou jovens que vão pra um lugar isolado e encontram um slasher, né? Aquele cara que vai lá e vai matar todo mundo. Então assim, esse formato me fez pensar, cara, eu não gosto muito disso, porque é sempre a mesma coisa, é sempre morte gratuita e tudo mais. Hoje, eu posso dizer que eu gosto de terror por causa dessa safra nova de filmes que estão sendo feitos aí, a Blumhouse, a gente pode citar com tranquilidade, né? A gente tem A Bruxa, que também é um filme lá de uma outra produtora, que são filmes de baixo orçamento. Corra é um filme de baixo orçamento. Sim. Hereditário também, Hereditário. Então assim, você coloca as pessoas pra atuar, cria uma história original e você cria atmosfera acima de tudo. O próprio Lugar Silencioso. Um Lugar Silencioso, completamente. E bota um drama familiar no meio, porque isso é legal. Você apresenta os personagens, você se importa com eles, você sofre com os dramas deles. Você bota uma situação cotidiana e dá aquela virada. E bota um elemento extraordinário no meio. Porque o bom filme de terror, ele nunca tá falando de uma... não é só o que tá acontecendo ali em cena. É sempre uma alegoria em algum grau. Então os zumbis nascem como determinada alegoria, o próprio no Invasores de Corpos que a gente citou, e o terror como... O que é o terror do filme? O Corra é muito claro isso, assim. O que é o terror do filme? Claramente tem um subtexto que é indissociável do filme. Você pode assistir o filme sem discutir isso? Pode. Você pode ter essa, né, e aproveitando essa enjoy the ride, assim, até o final, beleza, você pode. Mas não tem como dissociar, é indissociável o teor social e o que ele tá tratando pra coisa em si. Eu acho que A Bruxa tem a mesma coisa, e eu acho que isso faz do gênero, do terror, um gênero cinematográfico, o suspense, né, principalmente. Suspense e o terror um gênero muito cinematográfico mesmo, assim, um grande gênero cinematográfico, porque ele é alegoria o tempo inteiro. O John Krasinski, ele fala que antes de ser um filme de terror, O Lugar Silencioso pra ele era um filme de família, né, porque é um filme familiar e sobre quanto a gente tá disposto a fazer pra proteger aqueles que a gente ama, o que a gente tá disposto a fazer. Então, assim, tem toda essa coisa de você dar uma volta, você pode criar ali um monstro, você pode criar aquilo tudo, mas a atmosfera e essa coisa da tensão
atenção, o terror tá mais nas coisas que a gente pode associar ao nosso ambiente mesmo. De alguma Mas forma. o monstro, ele só chega depois, que você já tá naquele meio daquela situação apavorante. Ele levou como uma das inspirações o tubarão. O tubarão, você só sente a ameaça, a presença daquela ameaça, daquela coisa terrível que pode acabar com tudo a qualquer momento, mas quando o tubarão aparece, é lá pra trás, é lá pra frente. Agora ele não, ele tem, inclusive, porque o Spielberg só botou o tubarão lá na frente porque ele não tinha tecnologia pra isso. Mas o Krasinski, ele tem a tecnologia pra isso. Quando o monstro aparece, é muito eficaz, é muito apavorante, e você já tá totalmente imerso naquela situação. Tem um filme extraordinário que se chama O Homem de Palha, que é sobre um cara que vai investigar o desaparecimento de uma garota, vai para uma ilha, tem uma comunidade fechadinha. Ele é totalmente religioso, ele é virgem, ele está se preservando para o casamento. E ali, quando a coisa se revela como um culto, uma seita que cultua deuses antigos, ele é a vítima, ele é o virgem a ser sacrificado. E quando você descobre isso, é lá pro final do filme, e é desesperador, porque ele fica sendo tentado por mulheres o filme todo. Se ele tivesse transado, ele teria sido salvo! Incrível. Isso me faz lembrar muito também o momento de salvação, de fragmentado, né? Que é aquela coisa só que vai para um lado oposto. Você não é como as outras e tudo mais e tal. Você tem uma história, enfim. Já sofreu, né? Já sofreu. Então isso é muito interessante também. O Shyamalan é um outro cara que domina. Mas a gente já começa a discutir o que é terror e o que é suspense. Isso que eu queria, exatamente. Como é que você, qual que é a diferença, Klaus? Então, o Hitchcock explica melhor do que eu, então eu vou roubar a resposta dele. Ladrão! Estamos nós três sentados numa mesa e estamos conversando. E a pessoa está assistindo esse filme onde nós três estamos conversando. E a bomba explode. Nós três morremos. Se você, ao invés de só estar assistindo uma cena assim, e você vê a bomba explodir, você toma um susto, né? Você é chocado, porque, como assim? Você tá assistindo uma conversa, você toma um... Se você antes tivesse visto alguém implantar uma bomba debaixo da mesa, você ia passar aquela conversa inteira na expectativa de dar merda. E aí o fato de você estar na expectativa de dar merda, esse é o suspense. Você fica em suspense, né? Fica suspenso naquela tensão, de tipo... E o terror é justamente esse impacto. Inclusive fazem uma diferenciação entre terror e horror, não necessariamente nos filmes, os filmes são de terror e horror, são os mesmos, mas como são dois elementos de uma mesma coisa. O terror é a ansiedade, é o medo que a coisa vai causar em você, e o horror é a consequência, é o nojo, é a repulsa, é o impacto mesmo. Nossa, eu tô vendo um negócio, sabe, que você não quer aquilo de qualquer jeito, de nenhum jeito pra você. Então. Eu queria pegar carona, você falou do Hitchcock. O Hitchcock, ele foi um grande manipulador, né, do público. Ele sabia manipular as emoções das pessoas que estão vendo os filmes dele. E em Psicose, por exemplo, eu acho, ele mistura terror e suspense. Porque durante um bom tempo você não sabe de onde vem a ameaça. E você, quando descobre quem é o vilão, você fica na situação muito desconfortável, que é um misto de testemunha e cúmplice. Porque você viu o que aconteceu, e você tem esse conhecimento, mas não pode fazer nada com isso. Mas você é testemunha e você é cúmplice. Pois é, e aí tem esse limite entre o suspense e o terror também, é que no suspense você costuma saber das coisas antes do personagem. Então você fica na expectativa de alguma coisa que você já sabe que pode acontecer. Não necessariamente que vai, aí vai brincar com as expectativas, aí vai depender de cada história, de cada filme, mas você sabe que alguma coisa pode acontecer. No terror você não sabe, você descobre as coisas junto com a personagem. Por isso que a gente, né, eu gosto de dizer que mãe, a gente tava falando, que mãe é mais pro terror. Porque você descobre as coisas todas junto com a Jennifer Lawrence. Mas ao mesmo tempo ele cria uma atmosfera. Mas ao mesmo tempo ele cria uma atmosfera. Tensão, então não é. Um misto, não é acho que não é uma regra, né? Não precisa ser um ou outro. Você pode muito bem ter os dois. E eu gosto disso. E eu acho que a maior parte das vezes que, como o Moisés estava falando, que é bem sucedido é quando você consegue casar as duas coisas. Né? A gente tem o It, que saiu no ano passado, que, porra, é terror. Definitivamente é terror. Sim. Mas que também trabalha com suspense, e eu acho que é justamente por essa construção de expectativa. Porque se você parar pra pensar, o suspense tem em qualquer obra de ficção, né? A expectativa pra que alguma coisa acontece mesmo num drama. Você tem um conflito, puta, vai dar merda. Fulano saiu de casa, saiu sem avisar pra mãe, a mãe agora vai ficar preocupada. Sei lá, qualquer coisa do tipo, qualquer história vai ter algum grau de suspense, porque você vai se envolver e vai criar expectativas sobre o que vai acontecer, né? Você vai ficar envolvido com aquilo. Então, em algum grau, suspense tem sempre. E eu gosto muito, por exemplo, acho que o filme de suspense, que tem elementos de terror, tudo bem, quanto menos explícito ele for,
eu acho que ele envelhece melhor. Porque, por exemplo, já foi dito que... Bebê de Rosemary. Quando é muito gráfico, por exemplo, O Exorcista, eu acho um filme extraordinário. Mas ele é de 73. É de 73. Quando ele foi reexibido em 2001, as pessoas riram em alguns momentos. Riem também porque, às vezes, de nervoso, também porque não sabem lidar com as coisas que estão sendo mostradas ali. Eu acho, por exemplo, um filme da mesma época, que foi meio abafado pelo Exorcista, e é menos explícito e muito mais atmosférico, é A Profecia, o original de 76, com Gregory Peck. Esse filme tem uma coisa extraordinária. Filmes com crianças demoníacas. Não, criança demoníaca. Deus do céu, dá agonia. E ele usa o canto gregoriano de uma forma demoníaca, satânica, e que pra mim é uma das coisas mais assustadoras do filme, e eu não consigo ver esse filme sozinho, à noite. Até hoje. Até hoje. It's all for you. Agora, se é suspense ou se é terror, eu acho que pode ser um pouco dos dois, né? E você? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal do Dá um Play, clica no sininho pra não perder nada. Esse papo foi bom, eu quero ainda mais dicas de filmes de terror, porque esses aqui dominam. A gente se vê semana que vem, galera. Obrigado!